Colossenses capítulo 2, versículo 6 e o versículo 7. Diz assim: portanto, assim como vocês receberam Cristo Jesus, o Senhor, continuem a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Versículo 7 cita uma palavra: enraizados. Diga comigo: enraizados. Em algumas versões está arraigado ou radicado, que significa enraizar-se também, ou arraigados. Volta um pouquinho comigo agora em Efésios, capítulo 3. O versículo 14 ao 19, mas eu quero dar ênfase ao 17. Mas vamos ler dos versos 14 ao 19. Efésios, capítulo de número 3. Versículo 14 ao 19. Por esta razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome de toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder. Repita essa expressão: os fortaleça no íntimo do seu ser. A preocupação de Deus é que o seu coração, o íntimo do seu ser, seja fortalecido. Continuando: por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. Oro para que, estando arraigado, diga arraigado, e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo conhecimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Amém, queridos? Quando o seu íntimo do seu ser estiver totalmente cheio do Espírito Santo, totalmente firmados, arraigados, alicerçados em amor, em Cristo, todos nós seremos cheios da plenitude de Deus. E o último texto que eu quero ler se encontra em Romanos 11, versículo 18. Romanos 11, versículo 18. Aqui conta a história do jambuzeiro bravo que foi enxertado na oliveira. E o versículo 18 diz assim: não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz a vocês. Diga assim: a raiz sustenta nós. Amém. Hoje eu quero falar com os irmãos sobre cuidando da nossa raiz, a raiz da nossa alma, a raiz do nosso coração, a raiz da nossa existência. Houve um pastor aqui em São Paulo, em que queria construir a maior igreja de São Paulo. O seu desejo era ter a maior igreja, a mega igreja de São Paulo e do Brasil. E ele saiu buscando modelos que se adequassem ao estilo de igreja dele. Com o passar do tempo, ele começou a definhar como pastor. A sua igreja começou a ter simplesmente um toque empresarial e não mais como um corpo vivo, um organismo do Senhor. E ali aconteceu que um dia um pastor ancião chegou para esse jovem pastor, cheio de vontade, cheio de talento, e disse assim: filho, cuide das suas raízes e deixa Deus
cuidar da copa da árvore da sua vida. Presta atenção nessa frase. Filho, cuide da sua raiz e deixe Deus cuidar da copa da árvore da sua vida. Depois dessa explicação, esse pastor parou e começou a voltar a fazer aquilo que um dia Deus queria que ele fizesse, que era o cultivo da sua raiz. Deixa eu explicar aqui para vocês, irmãos. Deus tem uma obra exclusiva e especial para cada um de nós, de uma forma única, de uma forma exclusiva, como pessoas. Ninguém vai ser como o outro. O meu dom pode ser parecido com o outro, mas o meu dom, ele é único e exclusivo e veio de Deus. Por isso, a grande preocupação da minha vida não é cuidar de ser como o outro, mas é cuidar da raiz da minha árvore, porque todos nós somos semelhantes a árvores que um dia fomos plantados por Deus. E nós devemos cuidar das nossas raízes, e Deus cuidará do nosso tamanho exterior. Deus cuidará dos nossos galhos, da copa da árvore da nossa vida. Por que eu estou falando isso? Somos fruto de uma geração que olhamos para o outro. Não olhamos para o trabalho que o outro teve, olhamos para o resultado da vida dele, e muitas vezes queremos ser iguais. Aqueles que pregam querem ser como os melhores pregadores, os que cantam querem ser como os melhores ministros, os missionários como os maiores missionários, os mestres como os maiores mestres. E muitas vezes esse senso comparativo mata a gente, porque você nunca será igual a ninguém. Você é único e exclusivo de Deus na terra. Moisés só teve um, Davi só teve um, Pedro, Paulo só teve um. Podemos ter dons parecidos com os deles, mas somos únicos e exclusivos. E quando não tomamos conta desse senso comparativo, muitas vezes ele nos mata, ele nos corrompe, porque nós olhamos e queremos imitar o galho do vizinho e deixamos de cultivar aquilo que Deus fez com que um dia nós nos tornássemos. Deixa eu explicar aqui para vocês. Tem irmãos que vão ser na semelhança de um pé de bananeira. Não adianta ele querer ser um pé de jaca. Se ele ficar frustrado porque as suas folhas são diferentes, com toda a vontade ele nunca vai ser pé de jaca, porque são naturezas distintas. Assim somos nós diante de Deus. O dom que você tem veio do Espírito Santo. O que você pode ser igual ao irmão é no comprometimento, na consagração, na devoção, mas o dom veio de Deus. Você pode buscar a Deus imensamente e ser tão santo quanto é Billy Graham, tão santo quanto é Russell Shedd, tão santo quanto é nosso pastor Enéas Tonini, mas o dom dele é dele, e o meu dom é o meu dom. Deixa eu explicar um pouco melhor para vocês essa questão. Existia um pastor que ele queria muito ser como Billy Graham. Então, quando ele viu pela primeira vez Billy Graham pregando num campo de futebol, e quando Billy Graham disse assim: São Paulo, Brasil, venha para Jesus, e aquelas pessoas vinham como uma enxurrada viva aos pés de Jesus, esse pastor olhou e falou: que mensagem simples, que discurso simples. E aí ele pensou com ele: eu vou fazer a mesma coisa, e vou pregar numa cruzada, e vou fazer o mesmo desafio, e as pessoas virão aos milhares para Jesus. E ele foi fazer. Ele orou, jejuou,
buscou, e ele estava numa cruzada, e quando ele disse: povo, venha para Jesus, veio um gatinho pingado daqui, outro dali, e ele começou a ficar frustrado. O que eu fiz de errado? Preguei a mesma mensagem, me dispus da mesma forma. Mas, irmãos, a grande diferença disso tudo está na copa da árvore, o dom. Deus deu o dom de ganhar multidões, outros Deus deu o dom de cuidar de alguns. O dom define o tamanho da copa da nossa árvore. A raiz define com a profundidade das nossas devocionais, da nossa santidade. Se eu cuidar da raiz da minha vida, Deus vai esticar os galhos do tamanho em que Ele quiser, da altura que Ele quiser, e vou dar os frutos que Ele quiser, no tempo dEle. E alcançarei assim, e desfrutarei de todo o meu potencial nessa vida, que é isso o que mais precisamos fazer. Então deixa eu explicar para vocês aqui, o que o apóstolo Paulo nessas 3 cartas quis dizer, com essas 3 passagens. Ele estava dizendo o seguinte: sejam pessoas que vivam com suas raízes lá no fundo e cresçam cada dia mais e extraiam da terra todos os nutrientes necessários para que você cresça e frutifique. A preocupação de Paulo aqui é no seu homem interior, é na raiz da sua existência, não é no seu homem exterior. A preocupação dele e a preocupação de Deus com a gente hoje é de cultivar aquilo que nós não vemos com o olho humano. Porque, irmãos, o que é uma raiz? O que é uma raiz? Deixa eu ler para vocês o que o Aurélio traduz como uma raiz. Na morfologia vegetal, a raiz é uma porção do eixo das plantas superiores que cresce para baixo. É algo que cresce para baixo. A maneira dela crescer é para baixo, não é para cima. É escondida, em geral dentro do solo, e cuja formação fundamental é fixar o organismo vegetal e retirar do substrato os nutrientes e a água necessária à vida da planta. Então ele tem como primeiro aspecto básico fixar aquela árvore. A árvore não é para ficar sendo mudada, ela se satisfaz num único lugar para a vida toda e, se possível, para sempre, durante toda a sua existência. Então a raiz e a árvore tem essa necessidade de se fixar, de se adensar em um lugar, em um único lugar, e depois de retirar do substrato os nutrientes necessários e a água necessária para que ela tenha vida. E quando Paulo usa aqui esses termos sobre enraizados, arraigados, radicados, o que ele está querendo dizer? Ele está querendo dizer: filhos de Efésios, filhos de Colossenses, de Romanos, lembrem-se que vocês dependem das suas raízes. Lembrem-se que vocês têm que se fixar, têm que se firmar pela raiz. Sua raiz tem que lançar cada dia mais bases e crescer, se aprofundar, se estabelecer em algum lugar, com o ânimo de permanecer ali. Esse é o desejo de Deus para a nossa vida, se fixarmos, se estabelecermos, se aprofundarmos, sermos entranhados com a terra e extrairmos dela tudo aquilo que precisamos para produzir bons frutos e uma árvore saudável. Precisamos ser profundos, precisamos ser pessoas que realmente tenham esse significado. Em primeiro lugar, queridos irmãos, a raiz remete à ideia da humildade. Ela cresce para baixo, ninguém vê. Quando você vê uma grande jabuticabeira, ou um grande pé de jaca,
Você não olha para aquela grande árvore e diz assim: que belas raízes. Você vê isso? Nós nem percebemos as raízes. Nós nem enxergamos as raízes. A raiz remete à ideia de humildade. Remete à ideia de algo que está escondido. Remete à ideia de algo que ninguém vê. Quando eu, como cristão, quero crescer para Deus em primeiro lugar, e para servir a igreja de Deus, e servir a vida que Deus me deixou, eu cresço na perspectiva da humildade. Ninguém precisa ver. Ninguém precisa ver. Aquele que cresce só na dimensão das folhas e da copa, esse precisa mostrar para o outro. Porque a copa da árvore, a folha e os frutos, isso sim as pessoas veem. Mas a raiz ninguém vê. Por isso que Jesus, ele é o fundamento da nossa fé. E aqui Paulo, nessa passagem de Colossos, ele deixa bem claro: estejam enraizados, radicados, estejam simplesmente sendo pessoas em que enraizados e edificados em Cristo. Dá duas ideias. Jesus, ele se apresenta como o grande fundamento. Ninguém vê a fundação de um prédio para contemplar aquele prédio. Fala assim: puxa vida, esse prédio tem 35 andares. Qual é a base, a fundação dele? Ninguém olha. Todo mundo olha aquilo que está sobre a terra. Mas Deus está preocupado com aquilo que muitas vezes os olhos humanos não veem. Nós, queridos irmãos, somos fruto de uma geração de estética, do corpo ideal, do músculo ideal, do corpo sem barriga, onde tudo é estética, dentes, face, cabelo, quando não é cabelo, botox e tantas outras coisas. Somos fruto de uma geração que se preocupa com a estética, com aquilo que o outro vai ver, se a minha roupa é de marca, se o meu tênis é adequado. E Deus, na sua palavra, nos ensina que Ele não está preocupado com aquilo que é externo. Não está. Quando Jesus chegou naquela figueira e ela só tinha folhas e não tinha fruto, ela era uma aberração da natureza. Porque em primeiro lugar, quando a figueira passa por toda a época do frio e ela começa então a dar os seus frutos, aflora a primeira flor do figo, e a flor do figo amadurece, porque o figo é a flor amadurecida, e depois com o figo nascendo, com aquela flor do figo nascendo, vem as folhas. Ou seja, quando o pé de figo está cheio de folhas, é porque tem fruto nele. Mas aquele pé de figo não tinha fruto nenhum, só tinha folhas. E o que Jesus fez então com aquele pé de figo? Amaldiçoou, porque aquele pé de figo não estava cumprindo a razão da sua existência, que era dar figo. Existem árvores que elas não são árvores frutíferas, mas elas têm uma razão de ser, elas têm um propósito de ser, elas têm um motivo de ser o que é. Elas existem por um propósito, como o pé de eucalipto. Elas não dão frutos, mas ela tem um propósito da sua existência. Então ela está cumprindo. Mas o pé de figo existe para dar figo. Um pé de café para dar café. Um pé de banana para dar banana. E assim sucessivamente, todas as árvores frutíferas. Mas aquele pé de figo, ele era infrutífero. Pastor, por que ele era infrutífero? Porque havia alguma coisa de errada nas suas raízes. Eles não estavam tirando todos os nutrientes necessários para poder gerar. Ele era uma aberração da natureza. E Jesus o sentenciou, dando para aqueles discípulos uma lição, e para nós hoje, para que nós não venhamos de nos preocupar somente com as folhas. Vocês lembram-se também, quando Jesus, falando a parábola do semeador, ele disse que parte das sementes caíram sobre o solo rochoso, e aquelas sementes que cresceram, logo morreram
no primeiro calor. Por quê? Porque as suas raízes não eram profundas. Na primeira tribulação, no primeiro calor, aquelas árvores secaram e morreram. Porque raiz rasa, irmão, presta atenção nessa frase, ela é uma derrota previsível e inevitável. Raiz rasa não produz fruto. Raiz rasa não tem resistência. Ao primeiro calor morre. Raiz rasa, falta vida. E se há ausência da vida, então está tendo a presença da morte. A figueira, irmãos, ela se preocupava somente com as folhas. Agora, nessa passagem do semeador, já é o oposto. As suas raízes não eram profundas. Queridos irmãos, hoje eu quero falar com vocês sobre duas coisas muito importantes: o modo pensado de errar e o modo correto de pensar. O modo errado de pensar é esse modo exterior, esse modo que só se preocupa com folhas, com a aparência, com aquilo que o outro vê. Deus, Ele conhece o profundo do nosso coração. Deus, Ele conhece a nossa vida. Nós não precisamos de parecermos nada a ninguém, porque devemos agradar a um público de uma única pessoa, que é Deus. Ou seja, se eu realmente for uma pessoa equilibrada, uma pessoa madura, uma pessoa centrada, eu não preciso forjar espiritualidade para ninguém, falar palavras de efeito para ninguém, dizer coisas bonitas para ninguém, porque Deus me conhece, e o fruto da minha vida nascerá no tempo certo, de acordo com a vontade de Deus, e ponto final. Mas hoje somos fruto de uma geração e de um povo evangélico cristão que se preocupa somente com as folhas, com a copa, com o exterior. Querem fazer bonito para o outro, omitem os valores da vida interior. Esses dias eu falava com um amigo sobre alguns movimentos que a igreja evangélica enfrenta e ficava decepcionado com ele, porque para se transmitir uma certa aparência, certos movimentos evangélicos fazem uma festa, uma suposta espiritualidade. E eu conheci e vi um dos principais líderes em pecado de uma certa igreja que estava em um grande movimento evangélico. Isso me indignou, porque no pecado ele não foi honesto com a igreja. No sucesso, jogam confetes e purpurina no ventilador. Mas na hora em que tem falhas, na hora em que tem vergonhas, ninguém fica sabendo. Omitem. E esse tipo de movimento evangélico não agrada o coração de Deus. Sabe por quê, queridos? Presta atenção. Na sua Bíblia, na minha Bíblia, fala que Pedro acertou muito, mas fala que ele errou muito também. Não só valoriza os atos bons de Pedro, mas valoriza o Pedro falho. Se você quer identificar se aquela corrente, aquela igreja, aquele movimento é um movimento falho, é porque só tem sucesso, nunca tem falhas. Não omitem os verdadeiros sentidos da vida interior. E um outro amigo, um pastor muito querido, citou para mim o seguinte, que existem 3 crises hoje no meio da igreja evangélica. Eu concordei com ele, porque nós lemos um livro chamado A Crise de Ser e de Ter, e ele falou assim: Rai, existe uma outra crise. E eu falei: qual? É a crise do parecer. Hoje a igreja sofre isso, as pessoas sofrem isso, é a crise do ser e do ter e do parecer. Eu preciso ter para ser alguma coisa, porque se eu não tiver um carro, eu não sou nada. Então eu tenho que ser próspero financeiramente, para ser alguém, para parecer-me com alguém. Queridos,
Quem era Jesus? Senão aquele que era desprezado entre os homens. As pessoas o viam e não davam valor a ele, no sentido humano. Muitas vezes o reconheciam como um profeta, mas ele não buscava autovalorização pelo ter, porque ele sabia que antes do ter vem o ser. Meu irmão, deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Você pode não ter riqueza, você pode não ter um bom emprego, você pode ter uma formação simples, mas você é precioso a Deus. Deus te fez ser a imagem e a semelhança dele. Alegre-se com isso. Não deixe com que essa onda acabe te destruindo. Valorize o ser e despreze esse ter e esse parecer. Esse meu amigo falava essa questão do parecer, porque hoje buscam fazer coisas somente para agradar aos outros. A vida de aparência. Ainda pensando um pouco mais sobre essa questão do modo pensado de agir, pastor Ricardo Gondim fala uma coisa que eu gosto muito quando ele cita. Ele diz assim, que hoje somos fruto de uma geração em que não entende sobre reputação e caráter. Porque é ainda um outro modo pensado de errar, que olha somente para as folhas, para a copa e não para a raiz, é aquelas pessoas que buscam reputação. E o que é reputação? É aquilo que o outro vê, é aquilo que o outro acha de mim. E caráter, pastor, é aquilo que Deus vê em mim, é aquilo que Deus me conhece. Como é você quando não tem ninguém te vendo? Se você conserva a mesma atitude no meio das pessoas, ou quando você está sozinho, então você é uma pessoa de caráter. Se você só faz as coisas para que os outros vejam, você precisa se justificar, se autoafirmar, você busca reputação, simplesmente reputação. Você busca essa autoafirmação. Essa é uma outra maneira errada de se pensar. Outra coisa, ainda dentro do pensamento de buscando ser como o outro, o apóstolo Paulo repreendeu certa vez Timóteo, dizendo: cuida de ti mesmo, Timóteo. Querido irmão, olhar em alguém e se espelhar em alguém, para eu poder aprender com ele, é muito bom. Mas eu querer ser igual a ele é muito ruim. Então eu posso ter algumas pessoas, como de fato eu tenho alguns pastores, que para mim são os meus referenciais de vida de santidade, de vida de comprometimento, de vida de devoção, de vida de dedicação. Mas eu olho para eles, extraio os exemplos e os princípios da vida deles e aplico no jeito do Raimundo ser. O Raimundo é esse que fala com vocês com esse jeito, e não adianta eu querer imitar o outro. Eu sou eu, e devemos se satisfazer como Deus nos fez, e buscarmos aprofundar somente as nossas raízes. Por quê, pastor? Porque esse modo incorreto de se pensar, essa maneira errada de olhar somente para as folhas, os frutos, faz com que tenhamos um resultado que será trágico na nossa vida. Qual é esse resultado, pastor? Não seremos produtivos nunca. Não teremos resistências às provações. Por quê? As nossas raízes são rasas. A morte dessa árvore é certa e previsível, e ela será uma aberração da natureza. E Deus não nos chamou para isso. Deus nos chamou para frutificarmos. Em segundo lugar, deixa eu falar um pouco com vocês sobre o modo correto de se pensar. O modo correto de se pensar, então, é aquele que olha para a raiz, é aquele que se preocupa com o seu homem interior, é aquele que gasta tempo com Deus no particular do seu coração, na sua fé não fingida, mas autêntica ao coração de Deus, na ideia da humildade. É aquele que sabe como faz, pelo que faz, e continua fazendo, mesmo que ninguém veja a vida toda.
Eu creio, irmãos, que muitos pastores jamais serão conhecidos no mundo evangélico, e talvez eu seja um deles, e não me preocupo. A minha grande preocupação é se a minha raiz está morrendo, porque se a minha raiz estiver morrendo, eu não frutificarei o que Deus espera de mim, eu não conseguirei ter um lar feliz, os meus filhos esperarão de mim, a minha esposa, e eu não poderei gerar, e consequentemente vocês, e tudo aquilo que Deus me der nessa vida. Então a maneira correta de se pensar é aquele que olha para a raiz, é aquele que cultiva a humildade, é aquele que cultiva o sigilo interior, em que não se afirma para ninguém, em que Deus usa, e muitas vezes Ele guarda aqueles segredos no mais particular do seu coração. Em segundo lugar, a raiz, que ela é profunda, ela é uma raiz dedicada, ela é uma raiz que não para de crescer, ela é incansável. Meu irmão, minha irmã, quantas vezes o Senhor tem te chamado a ser um crente incansável na sua obra? Alguém que não desiste, alguém que não diz assim, tá bom, esse tamanho de raiz tá bom. Meu irmão, não desista nunca, cresça para baixo a vida toda, tudo que Deus tem para você. Se você sente o Espírito Santo te conduzir a lugares mais profundos, vá, porque talvez o tamanho da árvore da tua vida não seja igual ao tamanho da árvore do irmão que está ao seu lado. É por essa razão que existem pessoas que são insaciáveis em crescer, insaciáveis em se aprofundar. Por quê? Porque eles sentem o Espírito Santo de Deus os guiando. Não olhe para o irmão que está do seu lado. Muitas vezes ele é um pé de milho, que vai demorar uma temporada e vai ser ceifado. E Deus te fez de um pé gigante, com uma copa gigante. E você está feliz de ter crescido, como cresceu o irmão que está do teu lado. Olhe para a tua existência, ouça a voz do Espírito Santo. Terceiro lugar, seja persistente, seja alguém que persista e não pare nunca, buscando em primeiro lugar na tua vida o caráter, não só, como eu disse, a reputação, mas de fato buscando o caráter dentro de você, sabendo fazer aquilo que é correto e não fazendo aquilo que os outros acham que está certo. Não negligencie as coisas certas, porque os outros estão fazendo as coisas erradas. Nós costumamos ver que muitos justificam os seus fins pelos meios. Não, a igreja está crescendo, foi uma mentirinha, mas não tem problema. Eu já ouvi de testemunhos mentirosos, pessoas que falam que morreram, que ressuscitaram, que tomaram tiro, que não sei o quê, e quando você vai ver a vida dele, não tem nada daquilo. Aí você confronta essas pessoas, ela fala assim, mas Deus está salvando. Ou seja, os fins estão justificando o meio. Meu irmão, as ferramentas de Deus são sempre verdade sobre verdade sobre verdade. Essa pessoa estará sendo condenada mais cedo ou mais tarde, porque para o crente, os nossos meios, sim, justificam o nosso fim. E é isso que vale, cultivar a raiz, pela integridade da raiz, buscando ter um caráter. E agora, eu quero simplesmente dizer, como fazemos, pastor? Então, para cultivar a nossa raiz, para que ela vá mais profunda. Nós cultivamos a nossa raiz, como diz o texto de Colossenses, assim como receberam a Cristo Jesus, vivamos nele, enraizados, edificados. Querido irmão, é a velha Bíblia, é a velha oração, é o velho jejum. Não precisamos de nada novo. O que precisamos sim, muitas vezes, é de uma dedicação do nosso coração, é de uma obediência e de uma entrega constante a uma vida de consagração, a uma vida de santidade, a uma vida de manutenção da nossa fé,
a uma vida tendo comunhão com o Espírito Santo, a uma vida buscando sabedoria de Deus, buscando os melhores dons de Deus, buscando dar a Deus o nosso melhor comprometimento e na igreja do Senhor, buscando dessa forma ter uma entrega total a Deus, porque eu só consigo, irmão, fazer com que a minha raiz realmente cresça, se aprofunde para baixo, se um dia ela nasceu no meu coração. E a palavra de Deus diz lá em 1 João, que se a divina semente não nascer no seu coração e não habitar no seu coração, nós não teremos como viver uma vida como Deus quer de fato. Abra comigo em 1 João capítulo 3, versículo 9, que eu quero ler para vocês. Olha só o que diz: todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele, e ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. A raiz só cresce se a divina semente foi gerada no nosso coração. Se não foi gerada no nosso coração, ela não cresce. E eu quero concluir essa mensagem contando uma história de um beduíno. Um homem do deserto, um homem que era meio preguiçoso, meio mole, meio lerdo, e estava tendo uma noite, e as noites no deserto costumam ser extremamente frias. A areia perde toda a temperatura em pouco tempo, e aquilo que durante o dia foi um calor escaldante, à noite, muitas vezes, se torna num frio terrível. Por isso que os beduínos usam muitos panos ao redor de si, para que durante o dia fiquem protegidos contra o sol e na noite se esquentem com eles. Mas era uma época em que não estava muito quente. E aquele beduíno era meio preguiçoso. E ele estava ali, deitado, dormindo, e de repente chegou para ele o camelo e pôs o focinho para dentro da sua tenda e disse assim: deixa eu entrar, está tão frio aqui dentro dessa tenda, eu estou morrendo de frio, deixa eu pôr só o focinho para dentro da tenda, porque eu não estou aguentando de frio. Como ele era muito preguiçoso, ele disse: tá bom, vai, entra, põe o teu focinho aqui dentro. E aí ele pôs o focinho, passou meia hora. Aquele camelo disse assim: olha, está muito frio aqui fora, deixa eu pôr só a cabeça e o pescoço para dentro, porque eu não estou aguentando de frio, estou morrendo de frio. E o beduíno, como ele era muito preguiçoso, não queria ter trabalho, ele falou: tá bom, põe tua cabeça e põe teu pescoço. Passado mais um tempo, ele disse assim: deixa agora eu só pôr as duas patas da frente, por favor, porque eu não estou aguentando de frio. Aí o beduíno: tá bom, põe as suas duas patas. Depois de meia hora, aquele camelo disse de novo: olha, agora deixa eu só pôr a minhas, como chama? Aquelas corcunda do camelo. E ele falou assim: deixa eu pôr essa minha corcunda, eu já pus, né, o meu braço, agora a corcunda vai ajudar demais. E aí o beduíno: tá bom, vai, põe sua corcunda. Passou meia hora, irmãos. Ele falou assim: ó, beduíno, eu já pus o meu focinho, já pus o meu pescoço, já pus as minhas duas patas, já pus a minha corcunda, só falta agora a parte traseira e o rabo. E aí o beduíno: vai, põe logo isso daí, entra e fica quieto. E aí ele entrou. Como o beduíno era muito preguiçoso, irmãos, muito preguiçoso, e aquele camelo muito esperto, o camelo viu que estava muito apertado dentro da tenda, para o beduíno e para o camelo, e com o mesmo focinho que tinha entrado a primeira vez, ele deu um jeitinho, empurrou o beduíno para fora, e ali o beduíno ficou e não conseguiu mais entrar. Qual é a lição de moral dessa história? Qual é a lição de moral? Muitas vezes, irmãos, a nossa raiz não cresce toda porque somos preguiçosos, vamos empurrando a vida pela barriga. A nossa relação com Deus é de qualquer jeito, ora quando dá tempo, quando sobra tempo, é na condução. E aí a gente vai tocando a vida assim só pela metade, como esse beduíno preguiçoso.
Nós não nos entregamos totalmente a Deus, a sua obra. Não se entrega o marido à mulher totalmente, a mulher ao marido totalmente. Não se entrega ao filho, à vida, à profissão que Deus te deu. E muitas vezes chora e fala: eu não me dou bem no meu serviço, mas vai vivendo a vida empurrando pela barriga. Filho, cuide das suas raízes, mas se entregue totalmente à manutenção dela. Entregue-se totalmente, não negocie pela metade. Deus te chama a ter uma vida de excelência, não uma vida de qualquer jeito. Deus te chama a ter uma vida total, de uma entrega total, de uma dependência total a Deus, a sua obra e aquilo que Deus te conferiu como parte da tua vida. Porque só assim as suas raízes crescerão até o fim e você será bem-sucedido aonde você for. Porque todas as vezes em que nós, irmãos amados, nos tornamos mais profundo, mais saúde adquiriremos para a nossa vida. Todas as vezes que nós formos mais profundos com a nossa raiz, mais resistência teremos e se manteremos firmes às tempestades. Mais profundo forem as nossas raízes, mais tempo de vida teremos nessa terra e não morreremos facilmente, mas frutificaremos todos os frutos e todas as gerações que Deus tiver para nós. Quanto mais profundo formos as nossas raízes nessa terra, teremos mais significado na obra de Deus, seremos mais parecidos com Jesus e a nossa vida terá significado. Meus irmãos, façamos essa entrega total, dediquemos ao cuidado da raiz, daquilo que ninguém vê, para que aquilo que os outros veem, no tempo de Deus cresça e frutifique. E eu quero encerrar dizendo as palavras daquele sábio pastor: filhos, cuidem das suas raízes e deixem que Deus cuidará da copa da árvore de vocês. Curve a sua cabeça, feche seus olhos que eu quero orar. Pai, muito obrigado por essa reflexão. Peço a Deus que nessa noite o Senhor possa conservar o coração dos teus servos e servas e abençoar, Pai, cada uma, para que possam, Pai, em nome de Jesus, continuarem cuidando das raízes da sua vida. Ó Pai bendito, eu peço que agora todo engano, que toda a sutileza do diabo, do mundo, da carne, da vida, muitas vezes tem se levantado contra os teus filhos e filhas, fazendo com que eles cuidem daquilo que é de aparência, que os olhos espirituais deles sejam abertos agora. Ó Pai bendito, eu te peço pela vida deles e pela vida delas, e oro no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Eu quero nessa hora, em nome de Jesus, ainda fazer um desafio ao teu coração, meu irmão. Talvez o Espírito Santo de Deus falou muito ao teu coração, creio que sim, te mostrando o cuidado errado que você estava tendo até hoje. Talvez a sua oração até hoje sempre foi essa: Pai, me faça frutificar. Pai, eu quero frutificar, frutos do teu Espírito, frutos de alma. E de repente talvez você nunca viu fruto nenhum na tua vida, ou quando viu foi frutos ralos, frutos pequenos. Hoje Deus está te ensinando, meu irmão. Quer realmente frutificar? Cuida das suas raízes. Cuida das suas raízes. Porque quando as raízes estão lá embaixo, lá em cima, no topo, com certeza estarão os frutos. Quando as raízes estão lá embaixo e são saudáveis, no topo sempre estarão os frutos no tempo certo. Talvez a sua oração hoje seja: Pai, me ajuda a cuidar da raiz da minha vida. E aqui, irmão, se aplica em todas as áreas da nossa vida. Talvez você não tenha cuidado da raiz da sua existência, da raiz do seu casamento, do seu serviço. Você tem feito como aquele beduíno, feito de sobejo, preguiçoso, empurrando a vida com a barriga. Mas hoje Deus, Ele quer que você tenha uma entrega total ao cuidado daquilo que é importante para Ele. É
Por isso que no Salmo 1, no versículo 3, diz que nós seremos semelhantes a uma árvore plantada junto ao ribeiro, que no tempo certo dará o fruto. Você é uma árvore do Senhor, meu irmão. Você foi enxertado na oliveira natural. Deus conta com você. Você faz parte da videira verdadeira. E todo ramo que não está ligado na videira e não der fruto, é cortado e lançado no fogo. João Batista diz que o machado está colocado à raiz da árvore. É nela, na raiz. Por quê? Porque sabe que o mal vem da raiz. E se aquela árvore não frutifica, é cortada pela raiz. Mas aquele que frutifica, Deus poda, para que dê mais fruto ainda. Talvez você precise fazer uma oração, dizendo: Deus, eu quero cuidar da minha vida interior, do meu homem interior, da minha mulher interior, para depois cuidar da copa da árvore da minha vida. Eu quero cuidar do meu coração, do meu espírito, da minha alma. Quero gastar tempo contigo, com a tua palavra, com a oração, gastar crescendo, e só depois então fazer aquilo que o Senhor tem para mim, no teu tempo, como a tua vontade quer. Se você precisa de fazer essa oração pelo cultivo da tua raiz, onde você estiver, eu te desafio agora a você se colocar de pé e orar comigo. Se levante em nome de Jesus, a você que precisa cultivar a tua raiz, sem medo e sem vergonha. Deus é quem quer nessa noite fazer uma aliança contigo. Coloque-se de pé e peça a Deus: Deus, me ajuda, Pai, me ajuda, me ajuda, me ajuda a cuidar da raiz da minha vida, a cuidar da raiz, porque eu sei que o Senhor cuidará da copa da minha vida. Essa é a minha oração que sempre faço pela minha vida. Eu quero cuidar da minha raiz, porque mais importante do que os frutos que dou são a raiz que chega lá no fundo, porque o fruto é passageiro, ele vai e vem no tempo de Deus, mas a raiz é aquela que me dá vida todo dia. Deus quer te dar vida todo dia. Comece a orar pela tua vida agora e peça: Deus, me ensina a cuidar da raiz, me ensina a cuidar da raiz, me ensina, Pai, me ensina. Não tenha vergonha. Se você sente que o Espírito Santo te chama, levante-se, levante-se. É você mesmo que Deus quer que refaça essa aliança, essa oração, porque Deus conhece o teu coração. É uma atitude de fé, de coragem, de intrepidez. Eu faço essa oração vez por outra, porque eu quero cuidar da minha raiz. Mais do que vocês, o mais importante da minha vida é o meu próprio coração. Se ele não estiver bem, não conseguirei pastorear bem, jamais, nem cuidar da minha família. Em nome de Jesus. Pai, aqui estão os teus servos e servas que diante do Senhor se colocam de pé, pedindo agora o cuidado pelas suas raízes. Ouçam suas orações, Pai. Ouça seus pedidos, ouça suas súplicas. Ensina-os, Pai, a cuidar daquilo que realmente é dado valor, o cuidado da raiz. Ó Pai, ensina-os, 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 ampare-os, socorre-os e ajude-os, Pai, para que eles venham de cuidar daquilo que realmente o Senhor quer e deseja. Essa é a minha oração que eu faço por eles. Não deixe de serem iludidos pelas copas, pelos galhos, pelos frutos passageiros, pelos frutos sintéticos, de plásticos, mas que eles possam ser como os apóstolos, como os discípulos, aqueles que cuidam das suas raízes. É assim que eu intercedo pela vida deles e oro em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar, irmãos. Ainda de olhos fechados, eu quero saber aqui quem é que quer que Deus faça nascer a divina semente no seu coração. Porque todo aquele que ainda vive em pecado, a Bíblia fala que a natureza pecaminosa ainda está nele. Mas aquele que aceita Jesus, aquele que aceitou a Jesus, ele nasce no coração dele uma divina semente. Essa divina semente é gerada por Deus. Quando eu entrego a minha vida a Jesus, eu nasço de novo. E
E só tem raiz quem nasceu de novo. Só tem raiz para Deus aquele que nasceu da água e do Espírito, aquele que passou por essa experiência.